decidi que eu vou entrar de férias essa semana. Eu não tenho chefe, ninguém pode me pedir, então é isso. E nessas férias eu pretendo descansar, relaxar, me divertir. Só que o meu problema é que quando eu tiro férias, eu sempre caio naquela questão de que vou aproveitar para usar esse momento para fazer todas as coisas que eu não consigo fazer quando eu estou trabalhando. Ou seja, as minhas férias que era para eu descansar, para eu relaxar, para eu me divertir, acabam sendo uma lista de tarefas intermináveis de coisas de adulto. Então eu só acabo as férias mais cansada do que eu comecei ela. Pra tentar mudar isso, eu decidi que eu vou reler Percy Jackson nessas férias. Eu acho que desde que eu era adolescente eu não releio esses livros. E nos últimos tempos eu senti muita vontade de reler eles, primeiro por causa da série que saiu. E aí vai vir a segunda temporada agora, eu quero relembrar das coisas pra poder assistir a série. Mas também por uma série de leituras no ano passado que não foram tão gostosas e eu senti vontade de ler uma coisa bem gostosa e divertida. Que eu sei que Percy Jackson é. Então a minha ideia essa semana é só ficar aqui deitada nesse sofá ou deitada na minha cama lendo esses livros gostosos. Ai, Johanna, mas você é jovem, independente, por que você não sai, não vai se divertir, não vai passear por aí nas suas férias? Ah, gente, eu gosto mesmo de ficar em casa, assim, tranquila, é mais o meu jeito, entendeu? Próxima vez eu tenho que planejar melhor pra eu tirar as minhas férias depois do quinto dia útil. Mas enfim, férias de inverno, a ideia é ficar em casa, curtindo o friozinho, lendo meus livrinhos gostosos. E é isso já a questão também, vão ser uma semana de férias, dá pra contar aí uns 9 dias com os finais de semana. Eu consigo ler esses 5 livros nesses 9 dias? Eu acho que não. A gente vai descobrir. Mas de qualquer jeito eu acho que vai ser bom, porque daí vai ser uma tarefa que vai me deixar bem ocupada esses dias todos. E aí não vai me deixar me ocupar com outras tarefas de adulto. E aí eu estou me impondo uma tarefa que é divertida e gostosinha pra eu não pegar as outras tarefas de adulto que talvez eu deveria estar fazendo agora. Porque na vida adulta a gente também precisa dos momentos de fugir das nossas responsabilidades. É totalmente sobre isso. Então vamos começar agora o meu vlog de leitura nas férias com Percy Jackson. E agora me parece um bom momento pra falar que sim, esse vlog vai ter spoilers, mas assim... É spoiler, é um livro que foi lançado 20 anos atrás? Se tem uma coisa que eu amo muito, é o título dos capítulos que eu tinha que dar nos livros dele, mano. E aqui aquele primeiro texto icônico na série. Olhe, eu não queria ser um meio-sangue. Cara, eu tenho que falar que é muito divertido reler e rever como o Percy era engraçado. Eu acho que lendo agora, depois de ver a série, eu vejo mais essa parte raivosa e rebelde dele, sabe? Acho que eu via ele muito como um filho que ama muito a mãe, um amigo muito leal e não essa pessoa tempestuosa que ele é também. Mas agora eu também percebo que, apesar dele ser muito engraçado e tudo mais, a vida dele era muito merda. Cara, só tragédia acontece na vida desse moleque. Um monte de coisa ruim acontecia com ele, ele era perturbado toda a vida. E aí a mãe dele morreu ainda por cima. É só péssimo, entendeu? E agora também olhando com um olhar de adulto, eu percebo como ele passava coisas muito perigosas. Tipo, são crianças e são coisas muito perigosas mesmo. Eu entendo que a coisa de ser um semideus envolve tudo isso assim, mas... eu sinto vontade de ir lá e abraçar essas crianças e chamar a polícia, entendeu? Mas enfim, pelo menos só na parte que ele chega no acampamento meio sangue, então as coisas começam a ficar um pouco mais seguras. Ou pelo menos ele começa a ter o treinamento que ele precisa pra conseguir combater essas coisas perigosas. Mas eu também preciso contar pra vocês que talvez seja difícil essa ideia de ler todos os livros da saga essa semana, porque tem um serzinho aqui que não me deixa focar nas minhas coisas. É um livro, cara, eu só tô querendo ler. Eu sei que você quer brincar, mas eu também quero ler um pouco. Enfim, fazer uma pausa pra brincar com essa coisinha fofa e levar ele pra passear. E aí voltar pra leitura. Se ele me deixar, lógico. Momento de desilusão, que na verdade eu meio que lembrava que acontecia um pouco assim, mas a primeira coisa que a Annabeth disse pro Percy não foi que ele baba quando ele dorme. Talvez um dos maiores efeitos Mandelas da comunidade literária. Ok, ela realmente fala isso, só que uns 2 dias depois. Adoro eles pensando que não, o Percy não é o escolhido, ele não é um filho dos 3 grandes, quando o moleque tá, tipo, fazendo a água voar pra tudo quanto é canto. Eu adoro que as profecias nunca fazem sentido quando você tá lendo, mas agora que eu já sei o final da história, ela faz total sentido. Quanto mais eu vejo as descrições do Argus, mais eu fico feliz por não terem colocado ele na série. Mas eu ainda fico triste que essa cena com o Poodle cor-de-rosa não foi pra série. Ela teria sido icônica. E agora ninguém vai reconhecer o grande sacrifício que a Gladiola fez pelos nossos heróis. E essa cena do Hotel e Cassino Lotus sendo uma das pouquíssimas coisas boas dos primeiros filmes. A outra coisa boa sendo a gente ter várias horas de Logan Lerman no cinema. E eu entendo eles terem mudado na série, também ficou bom, mas, cara, aquela cena era muito boa. Ok, a prova de que toda essa história é muito antiga e que nada daqui vai ser spoiler é que tem um trema sendo usado nesse texto, gente. Estamos no 3º dia das minhas férias e eu termino Ladrão de Raios. O que só comprava uma hipótese de que eu não vou conseguir ler todos esses livros em uma semana. Mas, cara, eu não lembrava que a escrita do Tio Rick era tão gostosa, tão rápida, tão fluida, tão fácil. É só ação em cima de ação, não tem um pensamento, uma reflexão, nada do tipo. É só um cérebro liso passando e vivendo a vida, sabe? Era tudo que eu precisava pras minhas férias. Mas eu volto pra minha ideia de que esse também é um livro muito
trágico. Ele quase morre milhares de vezes, ele é abandonado pelo pai, a mãe dele sofre violência doméstica. É que ele tem um tipo de humor autodepreciativo que deixa tudo muito fácil, muito leve, mas é uma história pesada. Ainda mais pelo clima que tem aqui. A mãe dele morreu, ele tá perdido e bagunçado nesse mundo novo. Ele não sabe muito bem sobreviver a tudo aquilo, não sabe o que ele tem que fazer, o que ele vai ter que enfrentar. Então a gente fica um pouco perdido e a gente só é levado pela história. O que pra mim é ótimo, mas ainda assim, história trágica do caramba. Mas agora ele já sabe um pouco mais de quem ele é, o que tá acontecendo, quais são os planos por trás da história toda, como que ele vai ter que fazer o treinamento dele. E pelo menos agora ele sabe que ele tem amigos e protetores que vão amparar ele. Então eu sinto que com essa escrita leve, rápida e divertida e com um clima um pouco mais leve nos próximos livros, eu vou ter uma ótima viagem pro resto das minhas férias. Porque agora nós vamos navegar no mar de monstros. Eu vou confessar pra vocês que o Tyrion sempre me deu um pouquinho de medo. Não porque ele é, eu adoro ele. Ele é um queridinho, é um fofo. Como pessoa, ele é ótimo. Mas aquele olhão de ciclope no meio da testa. Lendo o livro, eu já fico meio... E aí, assistindo o filme, eu fiquei ainda com medo. E não me pareceu, pelo que a gente já viu da série, que vai estar o tanto melhor. E é aquilo, eu acho que faz parte do personagem, dele ser tão repulsivo visualmente, mas ao mesmo tempo ser tão querido pela gente. E também traz toda a questão que o tio Rick sempre traz, de aceitação, de diversidade, da gente olhar além das aparências e amarmos uns aos outros e tudo mais. A Bíblia do tio Rick prega isso. Então acho que também faz parte do nosso aprendizado como leitores lendo Percy Jackson. Mas, cara, não vai ser legal de assistir, não. Agora que eu percebi que o Charles Beckendorf aparece já aqui nesse livro, será que ele vai aparecer na série também? Será que a gente pode falar sobre o quanto é irresponsável deixar um cara que matou os filhos e entregou eles pros deuses comerem, cuidando de crianças e adolescentes? Petição pra na segunda temporada, quando eles estiverem fugindo do Princesa Andrômeda, tocar aquela música do Paralamas do Sucesso. Tá sendo muito massa eu falar que eu tô muito ansiosa pra ver o Grover vestido de noiva durante metade da temporada nova. Eu sei que a Cersei é monstruosa, ela pegou o Percy e tudo mais, nada legal, mas assim, ela tá errada de fato. E aqui está a frase que deu spoiler pra todo mundo que foi xeretar quantas páginas tinha o livro. E com isso também, no final do quarto dia das minhas férias, terminamos o Mar de Monstros. E aqui eu também acho que já começa a ter um amadurecimento maior do personagem. No primeiro livro foi só trocação e gritaria. E aqui já tem um tanto mais de reflexão, de pensamentos, de contato com as emoções. Do primeiro livro ele só fugia delas mesmo. E daqui pra frente vai ter muito mais disso, eu tô feliz. Daqui pra frente começa a ter muito mais aqueles dilemas morais de se os deuses não são bons, se eles não fazem bem pra mim, por que eu tô lutando pra proteger eles. Mas também eu lembrei aqui de um outro dilema que vem de tipo, essa civilização ocidental, esse mundo que os deuses criaram, ele é bom mesmo? Será que se eu pudesse ter o poder de mudar ele, de potencialmente melhorar tudo isso, eu não ia querer? Que é muito do que atrai os semideuses pro lado do Cronos. Não só tá no lado do ganhador da batalha, mas de potencialmente poder mudar o mundo, poder ter o poder de melhorar as coisas. E aí vem o problema, né, de que melhorar é sempre melhorar pra gente, não necessariamente melhorar pro mundo todo. Mas aí é um outro dilema moral que eu acho que eles não entram aqui. Mas eu não sei, eu não me lembro muito, eu acho que eu vou ter que terminar de ler os livros pra lembrar. E aí vamos ver A Maldição do Titã, que eu tô bem animada porque é um dos livros que eu mais gosto. Esse e o quarto livro são os meus livros favoritos. Eu acho que o quarto ainda ganha, mas aqui a gente conhece o Nick, mas eu não sei. Aqui tem uma mudança meio legal, tem personagens novos, tem o desenvolvimento com a Thalia. Tamo no inverno, né? Não tamo no verão, no acampamento. Eu lembro que eu tinha gostado bastante disso, dessa mudança de paradigma. Mas o quarto livro, eu gosto bastante. Eu não sei qual dos dois eu prefiro. Eu vou ter que ler os dois e decidir. Ele apareceu aqui, gente, o meu menino. E eu já tô chorando porque eu já sei o que vai acontecer e esse livro não vai me fazer bem. E a gente pode falar sobre o fato de que o Nico não é branco? Cabelos escuros e sedosos e pele morena. E eu acho que por todo o estilo gótico, pálido, trevoso, assim, a gente sempre vê ele como branco. Ou pelo menos todas as fanarts fazem ele ser branco. E eu lembro que em outros momentos o Percy fala que ele tava pálido e tudo mais. De novo, todo estilo trevoso gótico, fugir do sol, viver debaixo da terra e tudo mais. Mais um efeito Mandela de Percy Jackson. Cara, mas pensando aqui agora, eu entendo o Hades ter mandado matar a Thalia. Entendendo a situação horrível que é falar que eu entendo que alguém tenha mandado matar um adolescente assim. Mas pensa pelo lado dele. Tipo, você e seus irmãos fizeram um pacto pra não ter mais filhos. Um pacto feito há 50 anos atrás que envolve todo o destino do Olimpo. Você teve que pegar seus filhos crianças, esconder eles pra poder proteger eles. Potencialmente pra usar como arma no futuro contra seus irmãos também, se necessário. Mas enfim, isso é um detalhe. E aí você descobre que seu irmão descumpriu esse pacto. Eu ia ficar putaço com meu irmão. E aí tem todo o rolê. Deuses não podem guerrear uns com os outros. Vai dar mutiabu e tudo mais. Então a ação dele é contra essa filha. Que também é todas as histórias da Grécia Antiga. São sempre os semideuses humanos que pagam pelos erros dos deuses. Enfim. Complicado lutar contra um deus, né? Vamos descontar nos humanos. Então, assim, péssimo, mas dá pra entender. Não é meio esquisito que em 1 hora, mais ou menos, a Bianca descubra sobre
os olimpianos, os deuses, seres imortais, e aí decida se tornar um ser imortal. Tipo, não é meio uma decisão definitiva demais pra se tomar tão rápido? E eu entendo que ela tenha feito isso só pra se livrar do irmão dela, mas assim, eu tenho irmãos, eu compreendo o lado dela, mas assim, uma decisão tanto drástica por um motivo desses. E por nada não, mas um sátiro ser apaixonado pela deusa da caça não é meio tipo a árvore voltando pela motosserra? Ai, o Nico, ele era tão fofinho, inocente, feliz. Bom, esse livro já faz algum tempo que eu li, então não tô lembrando da profecia, não. Essa daqui tá só confusa mesmo. Lembra algumas partes, uma coisa ou outra, mas a maior parte não. Cara, eu sinto que tem uma coisa que poderia ser melhor explorado na série, porque tá nos livros, mas a gente acaba não dando tanta atenção pra isso, que é da importância dos deuses não interferirem nos assuntos mortais. Ou dos meios mortais, como são os semideuses. Porque a gente tá sempre pensando que os deuses são péssimos pais, porque eles não se envolvem com a criação dos filhos e tudo mais. Não que eles sejam os melhores pais do mundo também. Mas é importante lembrar que eles não podem, eles não devem se envolver nisso. Um deus não deveria priorizar certos mortais. Primeiro que eles já não deveriam interferir tanto na vida dos mortais como eles fazem, mas aí seria muito mais perigoso eles tentarem privilegiar alguns mortais em detrimento dos outros, muitas vezes. É como se você fosse filho do chefe, só que a empresa dele é o universo inteiro. E aí de pensar que se o meu filho quer uma coisa, eu vou privilegiar ele e fazer os desejos dele, mas o filho do outro deus quer outra coisa. E essas coisas entram em embate. Cara, daria muito ruim, entendeu? E eu acho também que é um dos pontos mais relevantes da série. Que é um dos pontos mais relevantes da nossa adolescência também. Que é um tanto um outro dilema moral, de certa maneira. Como lidar com os pais quando os nossos pais não são bons. Quando os nossos pais não são os pais que a gente queria que eles fossem. Quando eu queria que meu pai me desse mais atenção, me desse mais carinho. E é claro que aqui é levado à enésima potência, porque, tipo, os pais abandonaram, né? Abandono parental é diferente de uma falta de carinho. Mas é de extravasar justamente pra fazer refletir sobre isso. Porque no final o problema de todos os adolescentes e o problema de todas as pessoas que vão fazer terapia, e também das pessoas que não fizeram terapia, mas precisavam fazer, é isso, é a carência dos pais. Eu sou formada em psicologia, se eu não te contei isso antes, muito prazer. E eu digo assim, que 99% dos problemas psicológicos que a gente tem são os nossos pais que fizeram. E a grande maioria das vezes, na verdade, a gente fez por achar que os nossos pais deveriam ter sido diferentes de como eles foram. Mas os nossos pais, eles só puderam ser do jeito que eles eram. E se futuramente você for pai, você também vai fazer a mesma coisa. Meu ponto é um ciclo eterno de traumas de infância provocados pelos pais. Mas esse é o papel dos pais na psique humana. O trauma, ele é fundamental para desenvolver a psique, porque aprender com o trauma e superar o trauma é o que nos faz crescer como pessoas. Ok, Giovana da edição vindo aqui explicar algumas coisinhas. Primeiro que eu tô falando de trauma é um trauma saudável, tá? Não é trauma de alguém propositalmente querendo te machucar, querendo te torturar. Eu só uso a pessoa a romantizar o sofrimento. Mas eu tô falando de traumas normais que acontecem na nossa vida. Nossa vida é cheia de dificuldades, é cheia de traumas. A gente nem sempre tem o que a gente quer e isso é importante também. E eu também tô falando aqui de um trauma familiar no sentido de uma relação saudável entre familiares. Seus pais vão te causar traumas, isso é natural, mas isso não precisa ser proposital. Tô falando de uma relação de pais que tentam, que falham, de filhos que tentam, que falham, mas não de pais que maltratam, que abusam, pais que deveriam estar presos, que não deveriam ser pais. E aí eu digo principalmente que é muito importante o trauma familiar, o trauma entre pais e filhos, porque é um processo primordial para a psique humana de você entender que aquela pessoa que te trouxe sofrimento, que te trouxe dor, que te trouxe trauma, também é uma pessoa que te trouxe amor, que te trouxe carinho, que te dá afeto e segurança. E aí do desenvolvimento da psique acontecer quando você consegue compreender essas contradições, que não são necessariamente hipocrisia, são simplesmente entender que existem coisas boas e ruins em todos os lados. Que uma pessoa que te dá amor também é uma pessoa que te dá sofrimento. E que aprender a entender isso e aprender o que fazer com isso é onde a gente consegue crescer como pessoas. E aí também explicar que às vezes eu falo as coisas no vídeo de um jeito que parece muito óbvio. Porque parece muito óbvio pra mim, porque faz sentido na minha cabeça. Mas eu esqueço muitas vezes que eu não falo todas as coisas que estão na minha cabeça. E aí, às vezes, os meus vídeos não fazem muito sentido. Parece que essas informações estão jogadas ou estão incompletas, porque na maioria das vezes elas estão. Então eu quero deixar livre aqui o espaço nos comentários pra você me fazer perguntas, se você não entendeu, se você achou que ficou esquisito. Normalmente fica esquisito e não dá pra entender mesmo, porque o meu cérebro processa as coisas de uma velocidade que a minha língua não acompanha. Ou às vezes as coisas parecem óbvias pra mim, mas eu esqueço que as coisas não são óbvias pras outras pessoas. E eu acho que isso deve acontecer de uma maneira muito mais intensificada do TikTok, porque eu quero fazer vídeos rápidos e simples e curtos. E aí eu esqueço que explicações levam tempo, precisam de espaço pra acontecer. Então, se isso já aconteceu em algum dos meus vídeos, comenta aqui qual é a sua dúvida, qual é a questão, o que você achou que ficou muito esquisito, que não dá pra entender nada. Que aí, com mais tempo e paciência, eu consigo digitar elas e tentar explicar da melhor forma pra vocês. E é isso, ficou muito reflexivo. Eu falei que era só um livro de pancadaria e gritaria, que eu tava aqui só pra me divertir na série, não tem nenhum pensamento. E cá estamos nós tendo profundas reflexões sobre a psique humana.
Adoro que os presentes dos deuses nunca são coisas boas de fato. São presentes pra eles. Pra você, você vai me fazer entretido. Você vai ter angústia, indecisão, drama, perigo. Você que se vire pra me agradar com o presente que eu estou te dando no final das contas. E então, perdemos a Bianca. É meio esquisito, na verdade, porque ainda que outras pessoas tenham morrido ao longo dessa história, eu meio que já sabia que elas não tinham morrido de verdade, que, tipo, elas iam voltar ou estavam só desaparecidas e tudo mais, mas agora não, agora eu sei que ela morreu. A minha sensação é meio como foi quando o Jason morreu, ou quando o Finnick morreu também. Que daí você lê e você acha, não foi isso. Ele vai aparecer, vai dar alguma coisa. Ele não vai ter morrido de fato. Não vão ter matado ele. E aí o tempo vai passando, a leitura vai passando e sim, ele morreu. E aí aqui acontece de um jeito que ela desaparece. Daí eu vou, não, tá, tudo bem, vão achar ela qualquer. E aí eu lembro que não. E aí eu lembro da profecia, a profecia falava que sim. E aí, putz, é aqui que ela morre. E aí o Nico, coitado do Nico. Eu acho que eu sofro mais por ele do que por ela. Ele é muito meu personagem precioso, sabe? Aliás, tô doida pro novo livro dele, que vai sair mês que vem. Não mês que vem, no próximo. A partir de amanhã, no mês que vem. Que amanhã já é agosto. E agora a gente encontra mais uma das minhas personagens favoritas que aparece nesse livro, Rachel Elizabeth Tapp. Eu acho que esse é o meu livro preferido, de fato. A história é muito boa e aparecem todos os personagens que eu mais gosto. Eu sei que aqui é só o terceiro livro e ainda tem outros dois, a guerra oficial acontece só no quinto, tudo bem. Mas também não teria sido legal se, tipo, a profecia se realizasse aqui agora e aí os próximos dois fossem só a guerra? Tipo, eu acho que seria interessante. Tudo bem, tem um livro inteiro pra guerra, não precisa de 2 livros. Mas também fica a ideia, entendeu? Um pouco óbvio demais que a luta aconteça só no final, que seja Percy mesmo o garoto prometido. Deveria ser uma reviravolta diferente, entendeu? Tá merda, mano, eu não lembrava que a Zoe morria. E sinceramente eu adorava a Bianca e tudo mais, assim, mas essa morte foi muito pior. Esse livro termina muito mal. O Nico tá sofrendo, perdido, sozinho. A Bianca morreu, a Zoe morreu. Ele não é mais meu livro favorito. Tá tarde, eu tô cansado. Eu vou só sofrer e dormir. E amanhã a gente começa a Batalha do Labirinto. Esperançosamente, será melhor. Antes da gente começar a leitura, vamos tirar 1 minuto de silêncio em honra à hot stamp desse livro, que é muito bonita, muito linda, eu adoro elas, mas elas têm uma vida... Caralho, essa lombada. Mas elas têm uma existência muito breve nesse mundo. Eu vou parecer muito amargurada se eu falar que eu odeio esse começo de romance adolescente. Tipo, não me leve a mal, eu amo esse casal. Adoro os dois, vivo por eles, mas assim... sabe? Gosta, fica junto logo, pronto, af. E aí também falando que é uma regra básica, se você não quer mostrar pra pessoa que você gosta dela, você também não pode mostrar pra pessoa que você tem ciúmes dela. Esses adolescentes. Ai, a senhora Olivia aparecendo. O dia mais fofa. Quase tão fofa como esse cão infernal que vive aqui na minha casa. Eu achei que seria uma inconsistência, mas não, o Nico tem a tal da pele cor de oliva. Pálido, mas pele cor de oliva. Porque lendo todos os livros, assim, em sequência, eu fui percebendo umas inconsistências ao longo dele. Achei que o tom de pele do Nico seria isso, mas tipo, o Blackjack originalmente era uma égua. E aí depois ele era um cavalo macho. Eu achei até que podia ser um erro de tradução, talvez. Não sei qual é a palavra pra égua em inglês. Também não sei se tem ou se seria só, tipo, cavalo fêmea. Mas aí a Clarice primeiro tinha cabelo preto, depois em outro momento falou do cabelo loiro dela, e agora ela já tá com cabelo preto de novo. Então não sei se em outro momento o Nico vai aparecer como branco, mas isso são algumas inconsistências que vêm aparecendo ao longo dos livros. É um negócio assim complicado, não é exatamente algo tão difícil. Eu entendo que tenha muitos personagens, mas normalmente o autor, ele faz uma ficha dos personagens, algumas características básicas, físicas de personalidade, pra até quando eu precisar ir consultando isso ao longo do tempo pra ir escrevendo a história. Fazer com que os personagens se mantenham consistentes ao que eles são, ainda que ao longo de 5 ou 15, 20 livros, que já estão agora. Depois disso, eu também percebi que a espada do Luke muda de nome em determinado momento. Mas aí eu bem acho que pode ser um problema de tradução mesmo, porque são 3 livros de distância de um nome pra outro, inclusive os tradutores são diferentes de um livro pro outro, então pode ter sido só isso. Ai, cara, a Annabeth tá levando 4 pessoas pra uma missão. O que não é bom, são sempre 3, consequências ruins vão acontecer. Eu não me lembro quais são as consequências. O Kiron falou que só 3 voltaram numa missão de 5. 3 é um número bom, entendeu? Mas 4, eu lembro que alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Uma decisão ruim que ela vai ter que tomar, um sacrifício que ela vai ter que fazer, eu não me lembro. Eu preciso ler pra descobrir, mas eu vou ler alguma coisa ruim acontecendo e eu não quero. Cara, eu acho que esse é o meu livro favorito, definitivamente. Eu acho que eu tô percebendo que eu gosto muito dele por causa dessa ideia do labirinto. Eu não sei, eu acho ele muito interessante, eu não sei exatamente por quê. Eu sempre gostei de labirinto.
Quer dizer, na ideia de brincar com eles, um quebra-cabeça, assim, não de ficar preso nele igual eles estão fazendo aqui. Mas aí essa ideia de um labirinto que é vivo, que muda, que cresce, que se molda, que se adequa às diferentes civilizações em que ele tá vivendo. E eu acho que é bem legal, que é meio uma junção do que eu acho que é mais divertido dos livros do Percy, que é esse humor, essa bizarrice de um mundo mitológico tá existindo no nosso mundo real. E principalmente do tio Rick trazer o humor de como essas situações acontecem, que é muito divertido, é esquisito, é bizarro, é inesperado. Mas é que de ser um labirinto mágico que ele sempre existiu. Então ele foi se mudando, se moldando às diferentes civilizações, às diferentes momentos históricos em que ele estava. Cada parte que cresce, cresceu em um momento, em uma civilização, em uma cultura. E não sei, eu acho isso muito legal. E aí de como todas as bizarrices, as situações acontecem dentro desse labirinto. Tipo, esse um cenário consegue entregar tanto pra gente, sabe? Então agora já é domingo à noite, eu estou nas minhas últimas horinhas de férias. E como esperado, eu não terminei a série. Faltam umas 120 páginas desse livro aqui, mais ou menos. Eu ainda vou ler um pouco agora antes de dormir, mas eu não acho que eu vou terminar. Também eu sei que eu quis fugir das minhas responsabilidades, por isso que eu comecei essa série. Mas ontem eu tirei o dia pra cozinhar, arrumar a casa, organizar a vida. Hoje eu ainda fiz muita coisa, porque amanhã já começa de volta a rotina. Precisava me organizar e me preparar pra isso. Então eu diminui o ritmo da leitura e também quis descansar um pouco mais antes de voltar pro trabalho. Porque, nossa, essa semana ela pareceu tão intensa, pareceu que essa semana durou 2 meses e meio. Eu acho que eu nunca tive férias que eu fugi tanto do trabalho, das responsabilidades, seja de trabalho, de estudo e tudo mais. Eu senti que essas férias duraram muito e foi uma semana só. Então a ideia que eu tive de começar a saga do Percy Jackson pra fugir das minhas responsabilidades, descansar e relaxar, se mostrou sendo a ideia certa. Só que agora eu tô com aquele problema de como é que eu vou voltar a trabalhar amanhã. Eu não estou preparada pra isso. E mesmo que as férias tenham terminado, eu não terminei a saga ainda e eu pretendo terminar. Então eu penso talvez em voltar um pouquinho mais devagar, tirar essa semana pra continuar terminando a saga enquanto eu retomo as minhas atividades. Porque eu acho que eu também percebi que em tentando ler o máximo possível no meu tempo disponível, que assim, férias, mas ainda tem responsabilidades adultas que não tem como fugir. Então eu aproveitava mais o tempo que eu tinha disponível, que seria normalmente o tempo de horário de trabalho, pra poder ler o máximo que eu podia. E aí eu fui percebendo como tem muitos espaços no meu dia, no meu horário, que eu posso pegar pra ler um livro. Eu me lembro de um vídeo da Gabi, vídeo na rede de vídeos longos, que ela fala sobre banalizar o ato da leitura. Que é tipo, você não precisa do momento especial, do lugar especial, do jeito especial. Você pode pegar o livro e ler 2 páginas enquanto você tá esperando uma reunião. Você pode sentar pra tomar café da manhã ao invés de assistir um vídeo no YouTube, ou de só ficar rolando nas redes sociais. Você pode pegar um livro e ler um pouco enquanto você tá comendo. E eu me peguei pensando isso, que tem muitas situações do meu dia a dia que eu posso incluir mais leitura. E nos últimos meses eu tenho perdido um tanto de tempo de leitura, porque mudou a minha rotina, mudou a minha vida toda. Quem vê os meus vídeos pode ter percebido que os meus cenários estão um pouco diferentes. Eu mudei de casa. Tô morando sozinha agora. E aí, muita parte da minha vida mudou com isso. Mudanças boas, mudanças ainda difíceis, coisas que eu ainda tô me acostumando, que eu ainda tô ajeitando na nova casa. E foi toda uma mudança de rotina que alterou também os meus hábitos de leitura. Então foi gostoso também me reconectar com a leitura desse jeito. Eu consegui pegar tempo disponível pra isso. E de novo, fazer isso com uma saga que eu amo tanto, que é tão gostosa pra mim, que é tão divertida, que me faz tão bem. Ainda que eu sustente a ideia de que é uma história muito trágica, muito mais trágica do que a minha mente adolescente absorvia. Ela continua sendo trágica, gente, não parou no primeiro livro, não. E eu sinto que o próximo livro, o último, só vai ser mais tragédia. Enfim, é isso, não tem muito mais o que falar. Vou continuar a leitura, deixa eu calar a boca, porque agora esse vídeo já ficou muito mais longo. Ele é uma parte só de um vídeo muito maior. E nossa, esse vlog vai ficar gigantesco. E porra, eu fui fazer um vlog de 5 livros de uma vez só, cara. Mas era uma via de mão dupla. Pelo restante da vida eu pensaria nela. Calypso seria sempre o meu maior EC. E aí ele nunca mais voltou a pensar nela na vida. Ai, a Nika, poderoso rei fantasma, é isso aí. Ai, gente, essa parte sempre me pega demais, mano. Tipo, foi o sonho do Grover a vida toda, encontrar o Pan. E aí ele encontra só pra poder ver ele morrer. E sim, ele recebe a bênção, ele tem a oportunidade de passar a palavra de Pan adiante. Ele é o último mensageiro de Pan. Mas, gente, é um misto de decepção, frustração e tristeza, assim, que ele tem pouquíssimo tempo pra superar e ele consegue. Eu não conseguiria. A gente já tá acostumada a ver o Sr. D como um cara nem aí, que só odeia todo mundo. E daí ele sofre como um pai sofre também. Esse livro acaba comigo, gente. E hoje, graças a uma reunião que foi cancelada de última hora, eu termino esse livro. E que é, sim, com certeza o meu livro favorito da série. Ai, ele é tão impactante. Tem o labirinto, que eu adoro, mas tem tantas cenas icônicas aqui. Tem o Grover com o Pan, tem o Nico se assumindo o Rei dos Mortos, Cronos se erguendo com o Luke. Aquela batalha final
com o Grover salvando o dia, né, gente? Cara, essa vai ser a melhor temporada da série, de longe. E é tão maravilhosamente escrita e faz um gancho tão maravilhoso pro próximo livro, porque aqui é só... Quer dizer, não é só vitória, tem várias derrotas, né? Mas assim, termina num clima ainda de vitórias. Algumas baixas, algumas perdas, um terrorzinho ali pro que vai vir. Mas ainda assim, dá uma animação pra gente, sabe? Dá uma sensação de que as coisas vão dar certo. Ainda que elas não deem, elas não vão dar. Inclusive, agora vamos começar esse livro, que já começa com uma derrota, que a gente sabe que no final vai vir vitória, porque, enfim, no final as coisas dão certo. Mas que aqui vai ser só tensão mesmo. Tensão, guerra, horror. Mas vamos encarar ele. Ok, eu adoro a Rachel, eu acho ela muito legal, muito divertida, mas eu lembrava muito dela como uma amiga, uma integrante do acampamento, o oráculo. Mas não, ela foi inserida aqui muito pra, tipo, virar um triângulo amoroso. E Percy e a Beth é o casal, gente. Eles são maravilhosos. O que tá acontecendo? Por que o Percy tá traindo a Beth? Não era assim que eu lembrava dessa história acontecendo. Obrigado, Blackjack e Bagdorf, por impedir que essa insanidade acontecesse. Cara, eu não lembrava como acontece tanta coisa nesse livro aqui. Tipo, eu já tô quase na página 100 e já aconteceu uma caralhada de coisa. Ele explodiu um navio, visitou Poseidon, viu o reino todo, tem uma luta lá, tem uma luta na Terra. Ele morreu com a morte do amigo dele, tá indo viajar aos Estados Unidos inteiro pra conhecer o Luke. Ainda vai pro mundo inferior, ainda vai acontecer um monte de coisa pra daí só depois começar a luta. Tipo, na minha memória, esse livro todo era só aquela luta de Manhattan. E aí depois o final, o Olimpo salvo, o final feliz e essas coisas. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que a primeira vez que eu li esse livro, eu devorei ele. Tipo, eu engoli o livro. Eu tava muito esperando esse final, lógico. E aí eu tinha comprado pela internet, e quando eu cheguei da escola, o livro tinha chegado. Então, tipo, eu almocei, peguei o livro, e eu li o livro todo numa tarde. Foi a primeira vez que eu li um livro inteiro num dia só. E, tipo, são 380 páginas desse livro, não é pouca coisa. E é lógico que eu tava muito animada, muito ansiosa. Nossa, eu lembro de ter ficado muito feliz aí desse livro. Mas, assim, eu também sei que eu não tenho mais o cérebro de adolescente que eu tinha naquela época. Tipo, eu não conseguiria ler esse livro todo num dia só, como eu fiz daquela vez. E tinha todas as emoções envolvidas também, né? Um livro muito emocionante, eu tava muito empolgada com ele, etc. Mas tá sendo interessante agora ler de novo esse livro. Com mais calma, com mais tranquilidade. E rever algumas coisas e entender algumas coisas de um jeito diferente. Ainda que seja um livro muito agitado, porque tem a batalha final e tudo mais, também é um livro mais calmo, tem vários detalhes, vários processos. O Percy tá tendo que lidar com muita coisa, o acampamento tá tendo que lidar com muita coisa. Tá sendo, na verdade, um pouco deprimente, porque são coisas muito tristes que estão acontecendo. Mas tá sendo interessante passar ela junto com eles. Ok, eu quero na minha mesa agora uma fanfic que o Nico é o herói da profecia. Eu lembro quando eu li essa parte a primeira vez, eu fiquei tipo, nossa, o Brasil, é isso aí, tamo aqui. Mas aí depois eu fiquei pensando, será que em cada país eles mudaram? Porque super seria uma coisa legal, tipo, a versão brasileira mostra o Brasil. A versão do Reino Unido mostra a bandeira do Reino Unido, a versão da França e tudo mais assim. Eu acho que seria um toque da hora pra se fazer, sabe? Ou não, ou o Brasil é especial mesmo, nós estamos no mundo todo. Ai, mano, todo esse rolê da Estia ser o último olimpiano, dela ser a lareira, o lar, o último lugar que a gente volta quando a gente tá perdido. A esperança sobrevive melhor no seio do nosso lar. E é muito disso que eles estão vivendo, eles estão lutando pelo lar deles. É pelo acampamento meio sangue, é pelo Olimpo, mas é por todo esse ambiente, essas pessoas que protegem, que acolhem eles. Pros meio sangue estarem num mundo que é tão perigoso, tão cheio de mortes e tão devastador pra eles. Eles estão lutando pela segurança deles, pra salvar o mundo todo sim, mas pra salvar o lugar que protege eles. E o último olimpiano ser a Estia, seu lar, ser quem cria esse lugar de acolhimento, de proteção. Tem um rolê muito simbólico e sentimental acontecendo aqui, entendeu? Gente, aqui que a Annabeth ia cair, o Percy puxou ela de volta. Ela não ia despegar, e aí meio que depois aconteceu de um outro jeito lá pro futuro, né? E o livro termina com a profecia que vai nos levar pros próximos livros. Ou talvez a profecia não aconteça por anos, ou por alguns meses, mais provavelmente. E com isso terminamos o último livro, que também termina toda a saga de Percy Jackson. Quase uma semana mais tarde do que o planejado. Na verdade, uma semana, porque a gente já passou da meia-noite agora, então. Mas não é sobre qual rápido você chega lá, é sobre o caminho que você percorre. E eu percorri um caminho muito bom. Foi uma aventura ler todos esses livros de novo. Foi uma aventura muito gostosa fazer isso do jeito que eu fiz, dando uma pausa no trabalho, na vida, em tudo. Agora já não mais, já voltei a trabalhar, mas agora é final de semana, tamo numa pequena pausa também. E foi muito gostoso rever tudo isso aqui. E nossa, porque chocaram com muitas coisas que eu não lembrava. Assim, tem muitas coisas nesses livros, né? É muita história, são muitos detalhes. Eu não lembrava que o Grover precisava acompanhar o Percy numa missão pra ele poder ter a licença de buscador dele. Eu não lembrava que o Tyson tinha feito um escudo pro Percy. Eu não lembrava da Zoe e da Samarga, né? Não é assim um pequeno detalhe. E é curioso voltar a ler livros da sua infância depois que você já é adulta. Tem várias coisinhas que eu vejo diferente agora. Descobri que eu ainda amo eles da mesma maneira. Descobri que eles não são tão perfeitos como eu achava. Descobri várias outras coisas que eu não
Não que eu não pensava sobre, mas que agora eu tenho uma análise muito mais profunda sobre o que significa. Também descobri que eu tenho o sofá mais confortável da Baixada Santista, eu já sabia disso, mas descobri que nível ele é. Por isso tive que comprar almofadas no meio do processo. Descobri que meu pescoço está envelhecendo junto comigo. 2 semanas de grandes descobertas na minha vida. Descobri que esse vídeo vai ficar gigantesco também. Isso eu descobri faz um tempo já, perdão. E nossa, eu me sinto empolgada em voltar a ler outras coisas. A gente sempre compra ou adquire um livro pensando que ele vai ser bom, é lógico. Mas às vezes vem grandes decepções no meio do caminho. Foi gostoso pegar livros que eu sabia que eu ia gostar. Que ainda que não fossem tudo aquilo que eu já pensava, eu continuei amando eles mesmo assim. E eu fiquei pensando que, nossa, agora eu tô com vontade de ler os próximos, Também descobri que o armazenamento do meu celular não comporta a quantidade de vídeos que eu tô gravando. Mas agora eu fiquei com vontade de ler os próximos, ler os Heróis do Olimpo. Que vai ser uma aventura muito maior, eles são livros muito maiores e mais complexos do que esses daqui. Eu vou precisar de férias maiores. Fica aí de planos pro futuro. Por enquanto, essa foi uma viagem muito gostosa, muito divertida, muito triste, muito trágica. Já falei, esses livros são mais trágicos do que a gente costuma pensar. Muito longa também. Eu agradeço a você que ficou até o final. Todas as 3 pessoas que chegarem no final desse vídeo, muito obrigada. 2 delas, com certeza, eu sei que vão ser minha mãe e meu avô. Um beijo pra vocês. Ou ao menos eu espero que seja. Então, um beijo pra vocês. Descansem, tirem férias e leiam livros gostosos.